pessoal, vamos dar início então ao nosso trabalho de hoje aí. Vamos relembrar um pouquinho que a gente falou das últimas aulas, que é a parte da simbologia das portas lógicas. Nas últimas aulas aqui nós comentamos aqui sobre as expressões lógicas, né? Eu vou voltar aqui uns slides rapidamente. Nós falamos aqui sobre as portas, né? A porta exclusiva, a porta coincidência, e falamos sobre os conceitos que cada uma, né, e os trabalhos que elas fornecem, né, e o comportamento lógico delas aí. Falamos também sobre um conceito aqui que foi bem importante da gente ter comentado, que é a parte de igualdade e equivalência, né? Nós comentamos aqui sobre a diferença entre igualdade e equivalência, e com isso nós percebemos que igualdade é quando nós temos dois circuitos exatamente iguais, e equivalência é quando nós temos dois circuitos lógicos que, embora diferentes, eles fazem, né, eles têm o mesmo comportamento lógico, né, no caso do funcionamento. Bom, aqui nós falamos sobre a porta exclusiva, a porta coincidência, né? Relembrando, a porta exclusiva é aquela porta que só vai dar 1 quando as entradas são diferentes, e a porta coincidência é aquela que vai dar 1 quando as entradas forem iguais, tá? Ela é um complemento da porta exclusiva, né? Então, coincidência é um complemento da porta exclusiva. Bom, aqui nós falamos também sobre as portas lógicas e as expressões algébricas, né? Terminamos a aula aqui até comentando sobre esses assuntos, onde nós falamos aqui sobre a porta AND, né, que ela trabalha com a multiplicação. Falamos da porta OR, que ela vai fazer a parte da soma. Falamos da porta NOT, que é a porta inversora. Falamos da porta não AND, né, que ela é a multiplicação, porém ela tem uma inversora na saída, ou seja, a primeira multiplica, depois ela nega. Falamos da porta NOR, né, não OR, que ela é o complemento dessa porta OR, que está aqui, porém ela recebe aqui uma inversora na saída. Então ela faz primeiro a soma e depois ela faz a inversão. Continuando nosso raciocínio, nós falamos sobre a porta exclusiva, né? Que é aquela porta aqui que ela vai fazer a saída, que ela vai somente ser a 1 quando as entradas forem diferentes. E a exclusive NOR, tá? A exclusive não OR, que é essa aqui de baixo, que ela também pode ser chamada de coincidência, que ela é o complemento da exclusiva, ou seja, assim como a exclusiva dá 1 quando as entradas são diferentes, a coincidência ela vai dar 1 quando as entradas forem iguais, tá? Bom, seguindo esse raciocínio, pessoal, o que a gente pode entender aqui? Nesse caso aqui, nós temos aqui a linguagem ladder. Então, essa linguagem ladder aqui, ela está representando um sinal, né, uma porta AND. Então, nessa linguagem ladder, a gente tem aqui o L1 e o L2, que seriam como se fosse representando duas fases. Imagina que se fosse aqui um circuito de 220. E aqui seria a fase neutro se fosse um circuito 127, tá? Então, a gente vai apertar aqui linha 1 e a linha 2. E nesse caminho, nós temos aqui a porta AND, que ela está representando aqui duas portas ligadas em série. Ou seja, esse símbolo aqui que eu estou mostrando seria um sinal de uma lâmpada, e essa lâmpada só acenderia se essas duas lâmpadas aqui, ou melhor, se essas duas chaves estivessem fechadas. Então precisaria fechar a porta A, precisaria fechar a porta B, ou melhor, a chave A e a chave B, para que essa lâmpada aqui pudesse acender, tá? Então, lembrando sempre essa parte desse circuito da lógica ladder aqui, é o que a gente vai utilizar dentro dos CLPs. A gente vai representar essas portas lógicas aqui que a gente estudou, porém com essa simbologia aqui. E assim a gente consegue interpretar e fazer as programações dentro do CLP para fazer com que o CLP se comporte das maneiras que nos interessam. Tá legal? Bom, seguindo nosso raciocínio, aqui embaixo nós temos a tabela verdade da porta AND, e ela mostra para a gente aqui que ela só vai dar 1, ou seja, ela só será um sinal de nível lógico alto quando ambas as entradas forem iguais a 1. Vamos entender isso aqui, pessoal, para tirar a dúvida aí de alguns. O que a gente tem aqui? Vamos imaginar que essas duas portas aqui, essa chave aqui A e a chave B, fossem duas portas normalmente abertas, que de fato são, né? Então vamos imaginar que isso aqui fosse numa contatora. Se a contatora ela tivesse com seus contatos abertos, né, ela fosse normalmente aberta, automaticamente no seu momento de repouso, os contatos estariam abertos. Então, se eu colocasse duas chaves ligadas em série, eu não teria continuidade da corrente elétrica nesses dois pontos. Por quê? A corrente elétrica pararia aqui e ela não daria continuidade. Mas eu precisaria que essa aqui fechasse e essa aqui também fechasse para que eu tivesse, né, a lâmpada aqui se acendendo, certo? Bom,
Nesse caso, se a gente fizer esse raciocínio aqui e a gente pensar de que as portas lógicas elas trabalham com esse raciocínio, né, e aqui a gente usar isso aqui na linguagem ladder, a gente pode pensar o seguinte, que toda vez que eu tiver com nível lógico 1, tá, só para fins de entendimento, tá, não que isso seja uma regra, toda vez que eu tiver com nível lógico 1 aqui, ó, então o que significa que eu tenho o quê? Que tem tensão, tá? Que eu tenho volts aqui. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver 0 aqui, significa que eu estou o quê? 100 volts, não é isso? Ou seja, sem tensão. Então, se a gente pensar aqui nesse raciocínio aqui, eu posso pensar no seguinte também. Eu posso pensar que, por exemplo, no caso do 1 vai ser ligado e o 0 desligado. Então, vamos pensar que 1 como ligado e 0 como desligado, para fazer mais sentido. Então, 1 aqui vai ser ligado e o 0 aqui desligado. Então, legal. Se eu jogar nível lógico 1 aqui nessa contatora aqui, ó, nesse terminalzinho aqui, e jogar, por exemplo, 1 nesse caso aqui, ó, o que, que vai acontecer? Quando eu jogar sinal 1 aqui, ó, essa bobina fecha. Quando eu jogar 1 nessa bobina aqui, ela também fecha. Então, automaticamente, essa lâmpada se acenderá. Então, o que, que eu estou representando? Estou representando exatamente esse ponto aqui da minha tabela verdade. Todos os outros casos aqui, onde tiver desligamento de qualquer uma dos dois contatos, ou um deles, ou os dois, eu vou ter o desligamento da minha lâmpada. Então, por exemplo, se eu colocar 0 e 0, desligar as duas, a lâmpada apaga. Se eu desligar essa e ligar essa, a lâmpada vai ficar apagada. Se eu ligar uma e desligar a outra, o que, que vai acontecer? A lâmpada apaga do mesmo jeito. Então, a gente usa esse raciocínio aqui para trabalhar com a porta lógica AND. No caso da porta-hora aqui, ó, a gente percebe que elas são uma ligação feita em paralelo. Então, se ela é feita em paralelo, o que, que significa? Que nesse caso aqui, a corrente ela pode seguir esse caminho aqui, mas a corrente elétrica ela pode fazer o caminho por baixo, tá? Que ela vai chegar aqui no mesmo lugar. Então, basta que uma ou a outra esteja conectada aqui, que eu vou ter o nível lógico 1 aqui na saída. E é exatamente isso que ele me mostra. Se eu desligar as duas, a lâmpada aqui que é a saída, o output, que é esse aqui, ó, tá? O output aqui, ó, é exatamente a minha saída, tá legal? O A vai ser a chave A e o B vai ser a chave B, tá? Simples assim. Então eu posso imaginar aqui, ó, que esse A é esse A aqui, tá legal? E esse B é esse B aqui. Então, toda vez que eu tiver 0 nos dois, significa que os dois estão desligados. Toda vez que eu tiver 1, significa que uma das duas bobinas está fechada, tá? Então, é assim que a gente vai raciocinar aqui para trabalhar com as lógicas que a gente vai ver mais adiante. Beleza? Ficou claro isso daí? Tranquilo, show de bola. Beleza, vamos seguir então. Bom, pessoal, então vamos entrar aqui agora nos controladores programáveis propriamente ditos. Controlador programável, pessoal, ou controlador lógico programável, tá? Isso aí vai depender do autor, né? Ele vai escrever de formas diferentes. A gente tem que pensar o seguinte, que o controlador programável ele vai fazer o controle de algo. Então, ele vai necessitar de informações do comportamento do processo, ou seja, ele será programado para tomar as determinadas decisões. Na verdade, ele não decide, né? Ele apenas executa, né? E fazer as leituras dessas informações. E para isso ele vai despender o quê? Ele vai precisar de dispositivos que são sensores, né? Para poder receber esse sinal. Ele vai precisar de botões para poder receber esse sinal. Ele vai poder ter chaves de curso e assim sucessivamente. Então, o que são os sensores? Sensores é tudo aquilo que sente, que informa para o CLP alguma coisa. O botão ele pode informar algo para o CLP, ou seja, ele vai fornecer para ele uma grandeza física, que é a tensão. Assim como eu posso ter sensor de presença, sensor de peso, sensor de movimento, sensor de velocidade, enfim. Os sensores, o que são? O conceito de sensor é um transdutor. O que significa isso? O transdutor é um equipamento, né, que ele é capaz de transformar uma grandeza física em uma grandeza elétrica.
Como assim? Vamos imaginar lá, por exemplo, um sensor de presença. Como é que o sensor de presença funciona? Ele vai fazer a leitura do ambiente e toda vez que ele detectar presença no ambiente, ele converte isso num sinal elétrico e ele manda esse sinal elétrico para o equipamento. O equipamento, quando recebe esse sinal elétrico, sabendo que na ponta tem um sensor de presença ligado, ele vai tomar, vai tomar as decisões, na verdade, ele vai executar as funções que ele está programado para fazer. Ele executa as ordens que foram programadas para ele. Mas para isso precisa que chegue para ele um sinal elétrico. E isso pode ser um sensor de presença, um sensor de movimento, peso e assim sucessivamente. Mas eu também posso enviar esses sinais elétricos através de botões. Eu posso mandar esses sinais elétricos através de chaves de fim de curso. Então o CLP nada mais é do que um cérebro onde ele recebe uma informação e executa uma ordem de acordo com a programação feita lá dentro. A gente pode pensar que toda a parte de automação, ela sempre vai ser dividida em sensor, ela vai ser o sensoriamento, processamento e execução. Então como é que eu tenho sensoriamento, processamento e execução? Vamos raciocinar aqui. Imagina que a gente já até dei esse exemplo aqui só para a gente relembrar. Imagina que, por exemplo, que a gente vai fazer aqui o controle de uma temperatura num hotel. Você acabou de chegar num hotel, você vai tomar um banho, você tem duas bicas lá, uma água fria e uma água quente. O que você faz? Instintivamente você vai abrir uma das duas bicas porque você até então não teria lá nenhuma representação de qual é quente e qual é fria. Você abre, escolhe uma das duas e abre. A partir do momento que você abriu, a sua mão esquerda vai lá debaixo do chuveiro e vai perceber qual é a temperatura da água. Se você sentir que aquela água ainda está fria, instintivamente essa informação vai chegar no seu cérebro, ou seja, sua mão ali percebeu, olha a sua mão trabalhando como sensor de temperatura. Então a sua mão é um sensor de temperatura maravilhoso, né? Automaticamente muito sensível. Esse sensor de presença ele manda essa informação elétrica para o seu cérebro determina através de uma programação falando: quero que esquente mais a água. Quando você pensa em esquentar mais a água, sua outra mão vai lá e vai girar a bica. Essa sua mão que está girando a bica é um atuador, ela está ela está fazendo uma atuação, ela está atuando, ela está executando uma ordem do seu cérebro. Aí o que acontece? Abriu água quente, sua mão volta para debaixo da bica e vai perceber, poxa, a água agora esquentou demais. Ela mandou essa informação para o seu cérebro, sua mão esquerda é o sensor de temperatura. Ela mandou essa informação elétrica para o seu cérebro falou assim, passou da temperatura, esfrie. Sua mão direita vai lá e vai atuar. Se a gente usar esse raciocínio, pessoal, a gente vai ver que nossa mão esquerda, que estava prevendo a temperatura da água, é o sensor. Seu cérebro, ele processa, ou seja, ele é o CLP, e a sua mão direita é o executor, né? Na verdade, seria o atuador, tá? Então, dentro de um controlador programável, é exatamente assim que as coisas funcionam. Eu preciso de um sensor para informar o CLP toma a decisão, ele manda o atuador executar. Então, dentro dos sensores, eu posso ter aqueles vários sensores que nós já falamos, e nos atuadores eu posso ter lâmpada, eu posso ter motores, eu posso ter bobinas de relé, eu posso ter ferramentas ligadas, eu posso ter braços hidráulicos e pneumáticos, eu posso ter motores, eu posso ter contatoras, enfim, tudo que o cérebro, ou melhor, tudo que o cérebro CLP, na verdade, enviar, ele vai executar essas ordens de acordo com uma programação prévia que está dentro desse CLP. E qual é a nossa função? Nossa função é calibrar esses sensores, calibrar esses atuadores e inserir no CLP a programação para que ele faça, né, o comportamento que nos é interessante. E com isso a gente vai dando o conceito de automação dentro do sistema. Automatizar é a ideia de justamente tornar um sistema autônomo, né? Que ele possa executar funções pré-determinadas através de uma programação. Isso é um CLP, tá legal? Então o CLP nada mais é do que uma programação de um controlador que ele é programável, tá? Então se a gente fizer a analogia do corpo humano, a gente está dizendo aqui que o CP é o cérebro, ele toma decisões e faz o controle do sistema. Quem são os nossos sensores do corpo? São os olhos, as mãos, não é isso? Os ouvidos, né? Todos os nossos sentidos são sensores. Nossas mãos elas podem ser sensores de temperatura. Nossos olhos podem ser sensores de movimento, né? A gente pode ter aí nosso corpo utilizando esses sensores, né? De maneira de fazer com que essas informações cheguem no nosso cérebro e o nosso cérebro possa executar, né, as atuações que são necessárias.
o que acontece, pessoal? Na função do eletricista, muita gente acha que o CLP ele é simplesmente uma função do técnico em automação. E isso não é uma realidade. Por quê? O técnico de automação, sim, ele conhece o CLP como ninguém. Além dele conhecer os microcontroladores como ninguém. Porém, é função do eletricista, do eletrotécnico mais profundamente, que é a profissão dos senhores, é saber trabalhar com esses sensores, saber trabalhar com esses chaveamentos. Por quê? Porque geralmente dentro de uma indústria, quem é que trabalha com CLP? Não é só os técnicos em automação. O técnico e o eletrotécnico também trabalha com essa parte de automação, de CLP. Por que o eletrotécnico trabalha com CLP? Simples, senhores, por causa dos comandos elétricos, tá? Assim como é a função do técnico de automação trabalhar com partes autônomas, é a função do eletrotécnico trabalhar com os comandos elétricos. Então, toda a parte de comando, de força e comando, os comandos elétricos, partidas de motores, tudo aquilo que nós vimos no passado aí, e que vocês ainda verão algumas coisas, tudo isso pode ser substituído pelo CLP. Ou seja, o CLP ele pode ser programado para que ele faça todas aquelas ligações lá que a gente fez, utilizando e controlando as contatoras. Eu posso colocar dentro do CLP os temporizadores. Então, eu não tenho mais necessidade de um temporizador no circuito. Eu posso fazer com que o CLP ele controle as bobinas das contatoras e ele faça funções eletrônicas ali, elétricas, comandos elétricos ali, dos mais variados, sem a necessidade de eu ficar mexendo no circuito. Eu posso fazer um circuito, por exemplo, ligado com 10, 15 contatoras ali e fazer tudo quanto é partida que eu quiser. Basta mandar o CLP executar. Então, o CLP, quero fazer partida estrela-triângulo. O CLP ele vai saber que ele tem que ligar a contatora 1 junto com a 2 junto com a 3, depois de 15 segundos ele vai virar 2 com a 1. Eu quero fazer um fechamento de 12 pontas. Você programa lá e ele vai fechar as contatoras lá de acordo com a programação que você fez. E isso que é a coisa mágica do CLP. A Revolução Industrial, pessoal, que vocês já devem ter ouvido falar, houveram as revoluções industriais e na primeira foi a introdução dos motores, dos teares, para poder trabalhar com a parte de produção de tecidos e tudo mais. Tivemos uma segunda revolução industrial, que teve a parte lá dos motores a vapores e tudo mais. E tivemos a terceira revolução industrial, que foi o CLP. E a ideia do CLP ela surgiu de quê? Os técnicos, na verdade, quando trabalhavam dentro das empresas, eles percebiam que toda vez que você precisava que uma máquina mudasse um processo, que ela fizesse algo diferente, era necessário que você desmontasse tudo aquilo e refizesse as instalações elétricas. Isso demandava muito tempo. E hoje em dia com o CLP é muito fácil. Você deixa o CLP ligado na rede, remotamente eu mando dar um comando, esse comando vai lá, o CLP se reprograma e ele vai fazer a nova função que a gente quer. Ou seja, o CLP ele ainda tem a vantagem de ser reprogramado à distância, de forma remota. Tá? Para a gente entender o CLP, pessoal, a gente vai entender que, primeiro de tudo, ele tem alguns pontos ali que devem ser estudados. Tá? Primeiro de tudo, um CLP ele vai ser composto de uma estrutura básica, ou seja, essa estrutura básica ela não importa o tipo nem o modelo de CLP. Todos terão. Por isso ela é conhecida como função básica, estrutura básica. A primeira estrutura básica que a gente vai ter num CLP são as fontes de alimentação. Qual é a função da fonte de alimentação? É a mesma de uma fonte de alimentação de um computador, de um carregador de celular. Ela vai converter a tensão alternada da rede e vai transformar ela em corrente contínua estabilizada para manter o controlador programável funcionando. Então nada mais é do que um conversor de AC para CC. Tá legal? E a função dele é sempre manter a tensão contínua e estabilizada para que o CLP ele funcione sempre com a tensão ideal no circuito. Tá? Depois de tudo, pessoal, que todos os CLPs têm, é uma coisa chamada UCP, ou CPU, algumas pessoas chamam aí no inglês. Então, UCP no português significa Unidade Central de Processamento e no inglês significa Central Process Unit, ou seja, CPU. O que é a função da CPU, pessoal? Como o próprio nome já diz,
ela é responsável pelo processamento das informações. Ela vai controlar todas as ações do controlador programável e ela vai colher os dados recebidos pelas entradas do controlador, executar os processamentos, vai executar essas informações de acordo com o que o aplicativo, né, tudo que o usuário define para aquele programa ali execute, tá? Então ele vai definir uma resposta de acordo com os pontos de saída que foram pré-definidos na programação. Então o CPU, pessoal, a gente pode imaginar o controlador, o CLP, como se fosse uma espécie, você pode comparar ele ao computador. O nosso computador de casa, ele tem lá uma unidade de processamento, ele tem memória, ele tem saídas analógicas e digitais, assim como o CPU, tá? Assim como o CLP. Bom, falando aqui do CPU, que a gente já sabe que é o cérebro da parada, né? Que ele que vai executar essas funções, né? Que é o cérebro do cérebro, né? Que é o CPU, né? Que é o processador lá do nosso controlador. A gente vai falar sobre os módulos, tá? Os módulos de entrada que podem ser analógicas ou podem ser digitais, tá? Vamos lá. No caso dos módulos de entradas digitais, ou também conhecidos como entradas discretas, por que elas são conhecidas como discretas? Um sinal discreto, um sinal digital, ele é chamado de discreto, por quê? Porque o sinal digital ele só pode estar em dois pontos, ou num ponto onde o nível é baixo e no outro ponto onde o nível é alto. Ou seja, diferente do sinal analógico, a gente não enxerga essa modificação do sinal baixo para um sinal alto. Ou seja, ele só poderá estar em dois níveis. Ou ele vai estar no nível desligado, zero ou desligado, ou ligado, enfim, e ele vai estar no nível lógico 1, que pode ser ligado ou desligado, enfim. Ou sempre eu vou ter sempre dois sinais antagonistas, alto e baixo, ligado e desligado, dentro e fora, aceso e apagado, tá? E isso a gente chama de sinal digital. E ele é discreto exatamente por isso. Se ele acende uma lâmpada, ele manda o sinal para uma lâmpada acender, essa lâmpada vai estar acesa. A partir do momento que ele for desligar essa lâmpada, ele vai cortar a tensão toda de uma vez, ou seja, essa lâmpada se apaga. E essa é a função do digital. O digital, por exemplo, ligando um motor. Quando eu ligo o motor, ele parte o motor e o motor já vai funcionar na sua plena velocidade. Quando ele cortar, ele corta de uma vez. Ou seja, ou ele vai estar ligado ou desligado. Então, no caso dessas esses chamados sinais digitais, no caso das entradas de sinal digital, eles vão receber os sinais que são desconhecidos geralmente como on e off, ligado e desligado, 0 e 1 e assim sucessivamente. E esses dispositivos de entrada, a gente pode citar, por exemplo, botões. Vamos dar um exemplo no botão. Se o botão estiver desapertado, nível lógico 0. Quando eu aperto o botão, nível lógico 1. Pronto, isso é uma entrada digital. Ou o botão está apertado, ou o botão não está apertado. Ou ele está pressionado, ou ele está em repouso. Então, só tenho dois casos possíveis no botão. Então, o botão ele funciona como digital, uma entrada digital. Ou ele está ligado, ou ele não está. Tá? Alguns sensores também podem ser sinais digitais. Pressostatos, por exemplo. Pressostato chegou, bateu a pressão, pressostato, puf, desarma. É um sinal digital. Tá? Uma chave, nível de posição, boia, tá? Também pode ser ligado a um sinal digital, porque uma boia ou ela vai estar totalmente aberta ou ela vai estar fora da posição. Então, automaticamente, você só vai ter dois sinais possíveis ali naquela entrada. Tá? A gente tem aqui agora o módulo de saída digital. Então, a gente viu que a entrada ela recebe sempre sinais, né? 0 ou 1, e na saída a gente vai entrar o mesmo conceito. A diferença é que a entrada recebe os sinais e a saída fornece os sinais. Então, esse fornecimento digitais também do tipo on e off, ligado, desligado, 0 e 1, como a gente também costuma chamar. Então, por exemplo, a gente pode ligar lâmpadas, as bobinas das contatoras, válvulas solenoides, relés, enfim, tudo aquilo que vai ter o conceito de ou está ligado ou não está, será ligado a uma porta, uma saída digital. Beleza? Então, os conceitos de entrada e saída digital são exatamente isso. A gente vai entender de que são situações onde você está ligado ou você não está ligado. Esse é o conceito de digital. Beleza? Vamos pensar agora no sinal, pensando no analógico. O analógico, pessoal, ele é diferente do digital, logicamente, né, como todos sabemos, mas o sinal analógico não é que necessariamente seja ruim. Tem muita gente que pensa que não, o digital é muito melhor do que o analógico e o analógico está fora de moda. Não, não é bem assim que funciona. Tá?
No dia de hoje, tá? Hoje nós estamos falando aqui do dia 21 de julho de 2020, né? Hoje eu posso dizer para vocês que não existe a possibilidade de a gente trabalhar numa lógica exclusivamente digital sem considerar pelo menos alguma coisa analógica no circuito CLP. Por quê, pessoal? A gente está falando isso porque os sinais analógicos, eles têm um nível de precisão em alguns sentidos que são muito bons e são até superiores ao nível digital. O que a gente tem são conversores analógico-digitais, ele recebe o sinal analógico, converte esse sinal analógico no sinal digital e entrega para o CLP em forma digital. Mas a gente tem uma conversão, porque muitas das vezes o sensor ele é analógico sim, tá? Vamos entender a diferença do sinal analógico-digital. Se a gente pensar o seguinte, a gente tem lá um circuito lá, onde a gente está trabalhando, né? E dentro desse circuito você tem lá 0 ou 1, ligado, desligado, beleza. Se a gente trabalhar com o sinal analógico, eu teria, por exemplo, nível lógico baixo, 0, nível lógico alto, 10 volts, um exemplo, tá? Então, soltei o botão, está em 0, apertei o botão, chega a 10 volts lá no sinal. Tranquilo, tá? Isso é um sinal digital. Se isso fosse um sinal analógico, eu teria o seguinte, eu teria uma graduação entre 0 a 10, ou seja, eu poderia ir girando aquele botão devagarzinho, onde ele jogasse 0, 1, 1.1, 1,5, 1.7, 2, 2,5, 3, 5, 6, 7, até chegar em 10. Ou seja, eu tenho um nível de crescimento ali do 0 até o 10 volts, onde eu consigo ter situações ali mais projetadas, mais separadas ali, né? Então você tem um nível de precisão muito bom. No digital, ou você tem 0 ou você tem 10. No analógico, você tem 0 a 10. Tá? Entenderam a diferença do digital para o analógico? Então a gente pode dar um exemplo seguinte. Numa entrada analógica, ela recebe um sinal de entrada que ela é variável normalmente entre 0 e 10 volts. Ó. Entre 0 e 10. Diferente do digital, que é ou 0 ou 10. Tá? E no caso dessa entrada analógica ela ter sido configurada para níveis de corrente, as correntes vão ser tradicionalmente entre 4 e 20 mA. Então é o seguinte, no sinal analógico eu vou ter a tensão entre 0 e 10 e se eu tiver um sensor de corrente, as correntes elas podem variar de 4, entre 4 e 20, tá? Então eu tenho ali uma grande gama ali, eu tenho um range bem bom ali para poder trabalhar nesses níveis de tensão e de corrente para fornecer essas informações para o nosso circuito, tá? Essas informações, pessoal, elas podem ser provenientes de vários tipos de sensores analógicos. A gente pode falar de sensor ultrassônico, sensores de vazão, os termopares, enfim. Todos esses sensores eles fornecem sinais analógicos e algumas das vezes, dependendo do CLP, eles precisam ser convertidos em sinal digital para que sejam processados, tá? Então entenda o seguinte, ele vai chegar numa entrada analógica e essa entrada analógica ela vai converter esse sinal para o sinal digital, tá legal? Esse é o módulo de entrada, beleza? Quando a gente pensa aqui, por exemplo, no módulo de saída analógica, tá? Nesse caso aqui a gente vai ter, só de ligar o microfone aqui, pessoal, que tem gente aí com o microfone aberto. No caso das saídas, pessoal, das saídas analógicas, o que a gente vai ter aqui? É o conceito bem parecido com os sinais de entrada, porém eles são usados para movimentar algo, ou seja, para fazer a ligação, tá? Então, no caso de um módulo de saída analógica, que a gente vai ter? Ela é usada, por exemplo, para movimentar a abertura de uma válvula de controle de vazão, por exemplo. Se essa válvula de controle de vazão ela fosse digital, eu mandaria um sinal para ela, ela abriria totalmente e quando eu te cortasse o sinal, ela fecharia totalmente. Mas se eu ligasse, por exemplo, uma saída nela num sinal analógico, eu poderia ter um controle de vazão. Ou seja, dependendo do sinal que eu enviasse para ela, eu poderia abrir meio, 3/4, 1/8, 5/36 e assim sucessivamente, tá? Eu poderia abrir ali o pedaço que eu quisesse, só um pouquinho, metade, eu consigo ter um controle maior. Então, muitas das vezes, esses sinais aí analógicos, eles são importantes. Por quê? Porque eu consigo controlar gradualmente o que eu quero naquele motor, o que eu quero naquela válvula, tá? Isso também é um dos exemplos aí a gente está tendo como controle de vazão. Então, na saída analógica, a gente pode, por exemplo, controlar
uma válvula. Vamos imaginar que essa válvula em 0 ela é totalmente fechada e quando eu jogo 10 volts ela é totalmente aberta. Se eu jogar 3 volts, por exemplo, vai abrir 1/3 da válvula. Se eu jogar 5 volts, ela vai abrir a metade. Se eu jogar 8, ela vai abrir 80%. E assim sucessivamente, tá? Então os sinais analógicos eles são importantíssimos. Então não tem essa de que o sinal digital é melhor do que o analógico. Pessoal, depende, tem casos e casos, tá? Para transmitir informação de um ponto para o outro, muitas das vezes o sinal digital ele é bem melhor. Por quê? Porque o sinal digital ele é um sinal onde você tem muito menos suscetibilidade à interferência. Então é isso que geralmente acontece. A gente faz um controle, recebe esse sinal de forma analógica, converte ele para digital, transmite, o sensor projeta, o CLP processa essa informação, devolve essa informação em forma digital e lá na saída a gente tem um conversor digital analógico que vai mandar e fazer esse controle aí já na ponta lá pertinho, tá? Então, pessoal, sempre vai ter alguma coisa analógica envolvida aí. A gente não consegue excluir totalmente o conceito do analógico nesse primeiro momento, tá? Então esse sinal vai ser envolvido pela válvula, vai ser controlando a abertura e assim controlando a vazão aí no caso do sinal analógico, tá? Então, embora, pessoal, a estrutura básica seja a mesma para todos os CLPs, tá? Pensando na estrutura, a gente vai poder dividir isso em 2 grupos, tá? Existem os CLPs que são modulares e os monoblocos. Basicamente, todos eles têm a mesma função. O que vai mudar nas características, geralmente, é a quantidade de portas, a quantidade de opções, a quantidade de configurações, tá? A riqueza de configurações que são permitidas de fazer dentro desses CLPs. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Posso seguir? Pode seguir, Sérgio. Pode seguir, Sérgio. Então vamos lá, pessoal. As conexões entradas aqui digitais ou analógicas, elas têm os procedimentos de instalação aplicados tanto para o CLP monobloco, tá, como para os modulares. Então vamos entender aqui o que é uma entrada digital. Então, nos pontos de entrada digital, a gente vai conectar, por exemplo, os botões, as chaves, os sensores elétricos, eletrônicos, tudo de uma máquina de um processo que deve ser controlado, né? Como já comentamos aí no slide anterior. Então, nós vamos encontrar os CPs, né, os controladores programáveis, com entradas digitais de tensão, tá? Alternada ou tensão contínua, sendo mais comuns os valores de 120 volts, no caso de corrente alternada, ou 220, e no caso das correntes contínuas, eles trabalham normalmente na tensão de 24 volts, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que separar que dentro da eletrônica, informática, automação de um modo geral, a gente vai ter uma coisa chamada bit. O que é o bit? Bit é a menor unidade de informação que a gente tem. Então, o bit é justamente uma variação. Por exemplo, joguei 24 volts aqui nesse caso. Ó. Eu tenho aqui um bit, nível lógico 1. Quando esse bit aqui volta e cai para 0, eu tenho agora o bit 0. Depois, quando eu subo a tensão novamente para 24, eu tenho novamente um bit 1. Ela cai para 0, eu tenho um bit 0. O que muda, pessoal? É justamente esse intervalo de tempo aqui. Ó. Quanto tempo esse sinal aqui ficou no bit 1? Quanto tempo ele ficou no bit 2? Depois, quanto tempo novamente ele ficou no bit 1? E assim sucessivamente. A ideia de bit, pessoal, ela só pode existir ou bit 0 ou bit 1. Nesse caso aqui, se eu quiser o bit 1, jogo 24 volts. Se eu quiser o bit 0, eu jogo no tensão 0. Isso é regra? Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, ter o bit 0 5 volts e o bit 1, por exemplo, 10 volts. O que vai valer quem é 0 e quem é 1? Sempre o mais baixo vai ser o 0 e o mais alto vai ser o 1. Não importa se é 24 e 0, 10 e 15, tá? 5 e 25, não importa. Tá? A gente vai ter sempre essas tensões aí imaginando de que o bit 0 é sempre a tensão mais baixa e o bit 1 é sempre a tensão mais alta. Tá legal? Ou seja, nesse caso aqui do que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com 24 volts, então toda vez que eu jogar 0 volt de tensão, ou seja, eu não alimentar, bit 0. Joguei 24, bit 1, tá? Ou também conhecido como nível lógico 1, tá? Mais precisamente, o termo correto seria bit, tá? Não fazer confusão entre bit e byte. Bit e byte são coisas diferentes. Bit é a menor unidade de informação, ou seja, é um quadradinho desse aqui, é um intervalinho de um sinal desse aqui. Um byte são 8 bits.
Então, toda vez que a gente fala que eu tenho 1 byte de informação, significa que eu tenho 8 bits de informação, tá? Não façam confusão. Bit é BIT, byte é com YTE, tá? São coisas diferentes, tá? Isso costuma cair muito em prova, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos entender esses gráficos aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma porta OU, tá? Nesse caso aqui que está sendo ligada. Aqui eu tenho um transdutor de temperatura. O que é esse transdutor de temperatura? Transdutor nós já sabemos que é um componente que transforma uma grandeza física em sinal elétrico, tá? Então, transdutor de temperatura, que está com esse nome bonito aqui, nada mais é do que o sensor de temperatura que vai fornecer um nível de tensão. A VT, ó, tensão, tá? Tensão de temperatura, né? VT. Aqui eu tenho um transdutor de pressão, tá? Então, se ele vai verificar a pressão, ou seja, um sensor de pressão, e ele vai mandar um sinal, a tensão, a volt P, VP, volts da pressão, tá? O que vai acontecer? Na saída desse transdutor de temperatura ou transdutor de pressão, eles vão ser injetados em um comparador. O que o comparador faz, pessoal? Olha só, é bem simples entender a ideia do comparador. Eu vou colocar uma tensão aqui de referência aqui embaixo no comparador. Então vamos dar um exemplo aqui. Coloquei aqui uma tensão de referência, por exemplo, de 0 volt. E no comparador ele vai estar programado, por exemplo, a trabalhar 0 volt a 10 volts, tá? Então toda vez que ele tiver essa tensão de 10 volts aqui, ele vai comparar com a informação que chegou aqui do sensor. Por exemplo, se chegar a 0 volt aqui em cima e ele comparar com 0 volt aqui, qual é a diferença de 0 para 0? De 0 para 0 a diferença é 0. Então ele joga o sinal 0 aqui na minha porta somadora. Se por acaso ele tiver aqui uma pressão aqui, por exemplo, a referência dele de 0 e chegar, por exemplo, 5 volts aqui, ó, o que ele vai fazer? A diferença entre 0 e 5, né, vai dar 5 volts. O que ele vai fazer? Ele vai jogar nível lógico 1 aqui na saída, porque o sinal é alto. Tá? O comparador, pessoal, ele faz exatamente isso. Ele vai ter um sinal de referência como se fosse a calibração de um circuito, como se fosse a calibração de um sensor de temperatura. Então, se eu quero calibrar um sensor de temperatura, pensa nisso aqui assim, ó, como se fosse a tara da balança. Né? A gente tem aquela balança lá de comida quilo, a gente tem lá. Aí, se você ligar simplesmente a balança na tomada, a balança vai lá e zera. Aí tá com 0 tá toda zeradinha lá. Se você chegar com um prato, se servir, colocar o prato na balança, a balança vai pesar o prato mais a comida. Tá? Porque a referência dela é 0, bandeja vazia. Ah, não, mas eu quero pesar só a comida. O que o cara faz? O cara pega um prato vazio, bota em cima da balança, manda ela zerar e tira o prato. Quando tira o prato, o que acontece? A balança fica com o valor o quê? Negativo. O que você fez? Você colocou lá o sinal de referência, que nada mais é do que esse VRT aqui, ó, VTR aqui e esse VPR aqui, ó, que é o valor de tensão de referência, de pressão, e aqui o valor de pressão de tensão e aqui o valor de referência para pressão. Então é como se você estivesse fazendo isso, você estivesse calibrando o comparador. Que a partir daquele momento que você calibrou ele, você decidiu, deu ponto zero para ele, de acordo com a tensão que vier aqui do teu transdutor, do teu sensor aqui, ele vai identificar se está dentro do processo ou não. E com isso ele vai jogar esses dois sinais e aqui eu vou ter uma porta somadora. A gente já sabe que no caso da porta somadora, o que vai acontecer? Basta que qualquer uma das entradas seja igual a 1, que ele vai jogar sinal 1. Então o que vai acontecer aqui? Toda vez que a tensão do sensor de temperatura aqui chegar diferente do valor de referência, o que ela vai fazer? Vai jogar nível lógico 1 aqui na saída. O que vai acontecer? Vai soar o alarme. Aqui embaixo, deu uma diferença aqui, diferença da comparação que você fez aqui, diferente da tara. Vai fazer por comparação, ele vai jogar nível lógico 1 aqui, vai soar o alarme. Resumindo, por isso aqui ser uma porta somadora, não importa se vai chegar nível lógico 1 em cima ou embaixo ou nos dois. Basta chegar um nível lógico 1 aqui que esse alarme vai soar. Tá? Então a gente está fazendo aqui essa ideia de comparação trabalhando com as portas lógicas. Imagina aqui agora nesse caso, se a gente estivesse usando esse circuitinho aqui embaixo. O que a gente tem aqui? Nesse caso aqui eu tenho um sinal quadrado. Esse sinal quadrado aqui ora está em 0, ora está em 1. Mas percebam que aqui em pontilhado nós temos aqui, ó,
os ciclos, tá? Isso aqui são chamados, tá? Isso aqui são os pulsos. Então, cada ponto desse aqui é um pulso de tensão. Então, isso aí vai ser definido de acordo com a frequência de funcionamento do equipamento. Então, vamos olhar. Ó. Nesse momento aqui, ó, eu tenho um pulso, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu fazer com outra cor. Nesse momento aqui, eu tenho um pulso, né? Então, esse pulso aqui, ó, tá aqui, ó, dando continuidade a essa linha aqui, tá? Aqui embaixo, eu tenho esse pulso também, ó, tá aqui. Aqui eu tenho, ó, um outro pulso cortado aqui, ó. E eu tenho outro aqui, ó. E eu tenho outro aqui, ó. Tá? E eu vou ter outro aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, essa sequência aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó. Que aqui, nesse momento aqui, tá aqui, ó. Tá em 0. Aí ele manteve em 0. Manteve em 0 aqui, ó. Aqui ele passou para 1. Continuou em 1. Depois ele veio em 0. Depois foi para 0, continuou em 0, se manteve em 1 aqui, se manteve em 1 aqui, e aqui ele caiu para 0 de novo e se manteve em 0 aqui, ó, tá? Então é só a gente cortar aqui, ó. Aqui embaixo, como é que foi, ó? Aqui ele ficou em 0, aqui estava em 0, aqui estava em 0, depois aqui ele manteve em 0, chegou aqui ele virou 1, continuou em 1, aqui ele voltou para 0, continuou em 0, voltou para 1 e manteve em 1 aqui, tá? Então o que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, o que é isso? Na verdade, isso aqui é a informação que vai chegar lá no seu CLP, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. E embaixo do outro sensor vai chegar o que, ó, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é justamente o que está sendo estabelecido no comparador. Toda vez que esse comparador aqui ele entender que tem uma função aqui, que esse sensor de temperatura ele não está com a temperatura ideal, ele vai dar uma ordem, vai avisar isso ao CLP e o CLP ele vai tomar a decisão de agilizar ou desligar o resfriamento daquele equipamento lá para poder ajustar a pressão conforme ou a temperatura conforme necessário. Tá legal? Então, se a gente olhar aqui esse raciocínio aqui, ó, e olhar aqui na porta aqui, ó, o que a gente vai ter? Como ele é um somador, a saída é A mais B. Então, ele vai pegar essas saídas aqui, ó, e vai jogar e fazer o raciocínio. Então, vamos fazer aqui um cálculo aqui, ó. 0 mais 0, aqui vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. 1 mais 0, aqui já vai dar 1, ó. Nesse outro pulso, ó, 1 e 1 aqui também dá 1. 0 e 1, continua dando 1. 0 e 0, voltou a ser 0. 1 mais 0, passa para 1. 1 mais 1, continua sendo 1. 0 mais 1, continua sendo 1. 0 mais 1, continua sendo 1. Tá? Então, pessoal, tudo isso aqui é utilizado dentro do CLP. E essas informações são processadas de acordo com o que a gente quer. Tá legal? E isso a gente consegue perceber aqui em todos os outros slides aqui. A mesma coisa aqui para porta-hora e a mesma coisa aqui nesse sentido aqui. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui, pessoal, são chamados de inputs. O que são os inputs? Inputs, como o próprio nome já diz, é entrada. Tá? Então, eu vou ter os inputs e os inputs vão acontecendo no CLP de forma digital ou na saída ou na entrada. E esses inputs eles vão ser fornecidos através dos sensores ou vão ser inseridos nos atuadores pelo CLP. Tá? Isso vai depender se esses inputs aqui eles estão sendo recebidos. Então, se o input está recebendo, vai ser o quê? Ele é o input do CLP, porém ele é a saída do nosso sensor. Então, a saída do sensor vai ficar ligada na entrada do CLP. Tá? E a saída do CLP vai ficar ligada na entrada do nosso atuador. Tem que ter muita atenção nisso daí. Tá? Quando a gente fala de input e output, a gente está se referindo à entrada e à saída do CLP. Tá? Então, pessoal, input e output significa I, né, de input, O de output. Então, vocês vão ver muitos exemplos aí em algumas literaturas chamando isso aí de I/O. O que é I/O? I de input, né, I de input e O de saída. Tá? Ou é S, E/S. E/S significa entrada barra saída. I/O, que é o I/O, também significa input barra output.
Pessoal, em via de regra, isso aí é o mesmo esquema lá da chave NC, que é normal closed, que é do inglês, tá? Ou NF, que é o normal fechado do português. Então você pode chamar isso de E/S ou IO, tá? É a mesma coisa, tá? Uma no português, outra no inglês. Bom, aqui é o mesmo esquema, pessoal. Olha aqui, ó. T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. O que é isso daqui, ó? É o tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Lembra, pessoal, tudo que é digital, ele sempre vai marcar com um pulso de sincronismo. O pulso de sincronismo no circuito digital é chamado de clock, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Para a gente poder marcar esse tempo, a gente vai ter isso aqui, ó. Igual o metrônomo, batendo. Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. É assim que o sistema entende. Ele tem que bater lá o clock para poder dar frequência, para quando chegar o pulso ele saber se é o mesmo pulso ou se é um novo pulso chegando. E exatamente esses tempos aqui que a gente está vendo, ó, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Aqui eu estou fazendo devagarzinho, né? Mas a gente está falando aqui de milhares de ciclos por segundo. Isso aqui trabalha em megahertz, tá? Kilohertz, megahertz, depende da frequência do CLP que ele está trabalhando. Então ele pode receber milhares de ciclos por segundo, né? Milhares de informações dessa por segundo, de zeros e uns, ou milhões, né? No caso, se for mega, tá? Então o que ele está me mostrando aqui, ó? O tempo 0, que é o primeiro clock, o primeiro ciclo que chegou com a informação, ele jogou o quê? Na entrada 0. O tempo 1 chegou na entrada 1, o tempo 2 chegou na entrada 2 e assim sucessivamente. Celso, é regra que o tempo 1 chega na 1, o tempo 2 chega na 2? Não, tá? Isso vai depender de como está programado. Se está tudo chegando na mesma porta, ou se o CLP, por exemplo, ele vai fazer primeiro a leitura da entrada 1, no próximo ele vai fazer a leitura da entrada 2, no próximo ele vai fazer a entrada 3, ou ele pode receber todos esses tempos aqui na mesma entrada. Isso tudo vai depender do tipo de programação que tiver lá dentro, tá? Então estou dando logo esses dois exemplos para vocês, para a gente saber que os dois casos existem. Tá legal? Que é a mesma coisa. Celso. Sim, pode falar. Ontem a gente estava numa aula do Rafael Chicano, que Desculpa, falava sobre o PROC. Desculpa, Cláudio, não entendi o que você falou. Ontem a gente estava numa aula, né, de Rafael, microprocessador, e falava sobre o CROC. É o mesmo CROC? Sim. Sim. Exatamente igual. Mesmíssimo CROC. Então lá no processador lá do Rafael, ele deve estar falando de Arduino com vocês, né? Então, lá do Arduino ele deve estar falando que o Arduino lá ele trabalha com 8 MHz de velocidade, não é isso? Não chegou nesses cálculos ainda não. 8 MHz, são 8 milhões de ciclos por segundo. Então ele falou lá que tem os clocks, né? Os clocks que vocês estão vendo lá no microcontrolador é o mesmo clock que está aqui. Eu ainda vou mais longe. O CLP, ele é uma espécie de controlador. Só que o microcontrolador, ele é voltado para componentes eletrônicos. O CLP é um controlador, só que voltado para a área de elétrica. Ele trabalha com correntes e tensões superiores ao Arduino. O Arduino, por exemplo, ele é um microcontrolador eletrônico, ou seja, ele tem muitas funcionalidades. Se a gente for para comparar um Arduino com o CLP, o Arduino tem muito mais configurações possíveis de fazer do que no CLP. Por quê? Porque o CLP ele é voltado para a indústria, ele é voltado para a automação. E o Arduino ele é voltado para a prototipagem, ou seja, ele tem muito mais recursos. Então o que acontece? Significa que o Arduino é melhor do que o CLP? Não. Significa que o Arduino ele é voltado para uma área e o CLP é voltado para outra. Se eu pegar, arrancar o CLP e colocar um Arduino no lugar, ele pode até funcionar até um determinado tempo, mas ele não tem a robustez de que um CLP teria ali naquele local, entendeu? E vice-versa. Se eu pegar um CLP e colocar para substituir um Arduino, ele não vai ter os recursos suficientes. Por quê? Porque ele não é a funcionalidade daquilo ali. Tá? É a mesma coisa que você quiser usar uma ferramenta diferente. Tá? Chave de fenda não é talhadeira, mas se eu bater com martelo, vai funcionar, mas vai destruir. Tá? Tranquilo, show de bola. Entendeu? O que acontece? Você tem até como fazer algumas coisas assim, fazer ele se comportar de um jeito.
mas ele não é feito para aquilo ali, entendeu? Até quebra um galho até um certo ponto, mas chega um momento que você vai sentir necessidade ali de recurso que ele não tem. Até em tamanho, né? Oi, até em tamanho. Até em tamanho. Tem Valeu, tamanho. Celso. Beleza? Mas Valeu, é o mesmo clock, beleza. o mesmíssimo clock. O 0 e 1 que ele está falando é o mesmo 0 e 1 daqui. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui nesse caso da simbologia das portas lógicas, pessoal, a gente vai ver aqui os dois casos aqui, para vocês entenderem que tem dois tipos de simbologias diferentes. A gente tem aqui a porta NOT, que a gente já conhece, que é aquela porta que vocês viram nos circuitos digitais, e aqui a gente vai ter a representação dela, pessoal, também utilizada dentro dos CLPs. Percebam que dentro do CLP, geralmente as portas são esse formato quadrado aqui, tá? Então, geralmente você tem um quadrado, você tem aqui a entrada A e B, tá? E através do que está escrito dentro do quadrado e do que tem na saída, a gente consegue identificar a porta. Vamos lá. Não é difícil, só a gente ter atenção. Ó. O A, né? Olha a porta NOT. A porta NOT, por exemplo, ela tem uma inversora aqui. É um triângulo com uma inversora na saída, certo? Se você olhar a representação dela aqui, ó, é a mesmo A que está aqui, é o A que está aqui. A saída é X, a saída é X também. Só que aqui não tem uma inversora? Aqui também, ó. Olha a inversora aqui na saída, ó. Então, esse retinho aqui, esse triângulozinho aqui, ele está mostrando que isso aqui é uma negação. Tá legal? Então, se a gente olhar aqui, ó, essa é a NOT. Vamos olhar a NAND. A NAND, ó, é a multiplicação. Olha aqui, ó, tem uma inversora na saída. Olha a inversorinha aqui, ó. Olha a NOR. Tem uma negação. Olha a inversora na saída aqui, ó. Tá? Então, a NOT, pessoal, ela é representada assim. Por que ela tem esse símbolo de 1 aqui, ó? Esse símbolo de 1 aqui está mostrando que ela é uma negação, tá? Ou seja, por que é 1? Porque nesse caso aqui, toda vez que eu colocar 0, vai sair 1, toda vez que eu colocar 1, sai 0. Tá legal? Então a gente vai trabalhar sempre com um 1 aqui dentro dessa porta negação. Beleza? Bom, vamos ver a AND. A AND é o mesmo esquema. A e B na entrada, A e B na entrada, X na saída, X na saída. Olha aqui o símbolo, não é E, na porta E. Aqui o símbolo dela aqui, ó, é o E. Lembra aquele símbolo lá do Casa e Vídeo, CIA, aquele E comercial? Então, ó, tá aqui o E, ó, tá? Então esse E aqui comercial aqui, ele tá representando o E, ó, E de AND, tá? Então a porta E tem esse símbolo de E aqui, tá? O E comercial. O OR, mesma coisa. O OR eu tenho A e B aqui na entrada, A e B na entrada, X na saída, X na saída. Olha o que ele está me mostrando aqui, ó. Tem o símbolo aqui, ó, maior ou igual a 1. Por que maior ou igual a 1, pessoal? O que significa? Qualquer valor de 1 na OR sempre vai dar 1. Por quê? Porque 1 mais qualquer coisa é sempre 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 também vai dar 1. Então o que ele está me mostrando aqui, ó? Que qualquer número igual ou maior que 1, a saída é sempre 1. Por isso que ele está representado aqui, ó, e maior ou igual a 1. Beleza? Então, toda vez que tiver 1 maior ou igual a 1, ele vai dar 1. Beleza? Seguindo aqui, a gente tem a NAND. Olha a NAND. A NAND não é a mesma porta da AND? Então, a gente percebe que é a mesma porta, ó, é uma AND igualzinha de cima, só que a diferença da AND aqui, que ela é o E comercial, e a não AND é o E comercial com a inversora aqui na saída. Ó. Tá? Então, a negação está aqui. Ó. Significa que é a AND com uma saída invertida, que nada mais é do que a AND com uma saída invertida. Tá? Então, está aqui a inversora na saída. A NOR, mesmo esquema. Ela é a mesma coisa da OR, tá vendo aqui, ó? Igual ou maior ou igual a 1, ó, maior ou igual a 1. A única diferença é que eu tenho uma negação aqui na saída, igual a OR. OR negada. Então, ó, OR negada. Beleza? Então, isso aqui são as simbologias que a gente utiliza aqui dentro de algumas programações, tá? Isso aqui é aquela representação que utiliza em alguns programas. Alguns programas vocês vão ver representando as portas lógicas dessa forma aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Elas fazem exatamente as mesmas coisas que a simbologia que a gente conhece aqui. Então tá aqui, ó, relembrando. Porta ou, né, paralelo, beleza? Porta AND, série. Foi? Professor? Sim. O senhor sabe
Você sabe me informar onde eu encontro um conteúdo desse aí mais pesado, mais a fundo mesmo, mais detalhado? Onde você encontra o quê? Onde eu encontro essa parte de CLP, onde que eu consigo encontrar esse conteúdo assim mais pesado? Eu postei para vocês a apostila lá no grupo. Não, sim, mas sim, assim, eu queria saber de uma outra forma, assim, de uma outra, como você mesmo fala, de uma outra pessoa, entendeu? Assim, para ir bem a fundo mesmo, bem lá na ferida. Entendeu? Tá, mas você quer o quê? Você quer vídeo ou quer livro? Pode ser livro, eu prefiro livro é melhor. Tá, livro. Pô, cara, eu tenho até livro aqui. Só que o livro que eu tenho aqui, ele é realmente bem pesado. Sim, mas é bom, ali é bom. Mas é um livro assim que eu digo que é bem pesado, não que esteja chamando vocês de burros, não é isso. Ele é bem pesado, que eu estou falando, porque é um livro que ele é utilizado no curso de engenharia de automação. Então ele se aprofunda muito no sistema, entendeu? Se aprofunda mesmo. Então o que acontece? De repente vocês podem sentir um pouco de dificuldade de entender, de interpretar o livro, porque ele vai falar de um monte de conceito que vocês não viram no curso técnico. É assim, bem pesado mesmo, ele é muito profundo, é para projetar em nível de engenharia mesmo. Ô gata. Porque o camarada aqui também está também, que mandou lá buscar lá também, ele falou também, quando ele se formou também, ele falou, não, pega lá, dá uma lida lá, entendeu? Só para caráter mesmo de ler mesmo, para poder incorporar, porque esse assunto é bem interessante, entendeu? Assim, depois que ele vai começando como se fosse entrar assim meio que na sua cabeça assim, você consegue perceber as coisas, entendeu? E quando ele é bem bom a respeito disso aí, eu queria ler bastante sobre isso daí. Eu não gosto de vídeo não, eu prefiro ler, é melhor. O ideal é fazer um curso também, né, de repente um curso específico. Isso é verdade. Porque o que acontece? Você tem cursos específicos de automação, né? Então você tem os cursos específicos de CLP. Aí vai depender do nível que você quer, tá? Dá uma olhadinha nesse livro aqui, ó. Sim. Automação Industrial, PLC, Teoria e Aplicação. Tá vendo aí? Esse é um livro sobre PLC. Tá? PLC e CLP é a mesma coisa, tá? É porque PLC é no inglês. Programmable, Logic e Controllator, tá? Mas PLC e CLP é a mesma coisa. Tá? Tem esse livro aqui. Se você quiser anotar, ó. Francisco Prudente, tá? Automação Industrial, PLC e Aplicações, tá? É o curso básico. A editora dele é a PLC. Perdão, LTC, tá? Aqui embaixo. Você acha esse livro aí, de repente, na estante virtual aí bem barato. Estante virtual aí, vocês vão comprar livro usado, às vezes tu paga aí 20 prata, 30 pratas aí, tá? Então esse livro aqui é um livro de CLP, exclusivo para CLP, tá? Curso básico de CLP. Então esse livro aí é um dos livros que eu tenho aqui de CLP. Esse é um. E o livro que eu te falei que é muito pesado é esse aqui, ó. Engenharia de Controle Moderno. Como o próprio nome já diz, ó, é um livro de engenharia. Tá? Só para você ter a noção aqui da espessura do livro. Tá vendo a largura do livro? Sim. Vou botar minha mãozinha do lado só para você ter noção. Isso aqui é a palma da minha mão. Esse livro tem mais ou menos 4 dedos de largura. Isso é a Bíblia, né, Celso? Por isso que eu falei. Não estou chamando vocês de burro, mas o livro é muito pesado. Tá? É do Katsuhiro Ogata, é o nome do cara. Só para vocês terem noção, esse livro tem 802 páginas. 812 páginas. Tá? Esse livro aqui. Então o que acontece? É um livro para engenharia. Eu particularmente não aconselho comprar esse livro aqui, porque é um livro muito caro, muito pesado.
E eu acho que vocês não vão acompanhar, não. Eu acho que é muito complicado. Esse aqui é mais legal. Tá? Então, o que eu estou falando, esse da engenharia, ele é assim, se você não tiver instrução, o que ler, de repente você vai ler informações desnecessárias. Exatamente, vai perder o teu foco. Entendeu? Às vezes, se você não tiver pelo menos uma pessoa que já leu para poder te instruir, é igual a Bíblia. Se você ler a Bíblia e não tiver um pastor, se você não tiver aula lá para saber o que realmente a Bíblia está falando, você está lendo um livro como nada, não vai entender. Agora, um livro que eu aconselho que vocês busquem na internet, vocês vão achar ele com facilidade, é esse aqui, ó. Elementos de Eletrônica Digital. Esse livro aqui, cara, ele é tão bacana, tão bom. Deixa eu achar a câmera aqui para poder ficar mais fácil de ver. Peraí. Esse aqui. Esse livro é tão bom, mas tão bom, que quando eu fiz curso técnico eu usei ele. Quando eu fui para a faculdade, o professor usou ele e eu dou aula com ele. Tá? Esse livro aqui ele tem tudo quanto é informação que vocês estão vendo aí. Ó. Olha aí. Ó. Olha os circuitinhos aí. Tudo que vocês viram aí, ó, as portas lógicas, olha lá, mapa de Carnot, tá, a parte de digital, as expressões, as simbologias, os controladores. Cara, esse livro aqui é excelente, excelente, eu não tenho o que falar, cara, de tão bom que é esse livro aqui. Mas pro finalzinho ele tem alguns projetos, olha lá, tá? Tem muita coisa bacana aqui, esse livro aqui eu gosto dele demais. Tá? A linguagem fácil e bem tranquila. Esse livro aqui você acha na internet, não compra não. Baixa ele na internet que você acha. Tá? Elementos de Eletrônica Digital. Vocês vão procurar aqui, ó. Ivan Capuano, Francisco Capuano e Ivan Idoeta. Bota lá no Google assim, ó. Eletrônica Digital, Idoeta e Capuano. Que vai aparecer lá um monte desse livro aí. O pessoal costuma chamar esse livro aqui de Capuano. Vocês vão ouvir falar muito assim, o livro do Capuano é esse aqui, tá? Esse livro aqui não tem igual, cara. Muito bom. Tá? Eu acho excelente toda a vida. Essa é a primeira Bíblia. E se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, tem esse aqui, ó, que é do TOT. Tá? Que é o Sistema Digitais. Esse aqui, ó, é bem mais grosso. E esse livro aqui ele se aprofunda um pouco mais do que o outro. O que eu aconselho? Não sabe nada de digital? Vai nesse aqui. Aprende com esse. Entende esse livro aqui. Quando você ficar fera nesse livro aqui, você passa para esse aqui. Tá? Por quê? Ele vai ensinar a mesma coisa que o outro, só que esse livro aqui ele é mais profundo. Ele se aprofunda muito mais. Beleza? Beleza, muito obrigado, professor. Nada, obrigado. Que isso. Deixa eu só devolver meu livro para o lugar para a gente continuar. Eu tenho vários livros aqui, depois eu vou dar uma procurada para ver se tem alguma coisa aqui que possa facilitar a vida de vocês. Eu devo ter alguma coisa em PDF aqui também que de repente eu disponibilizo para vocês. Beleza, senhores? Vamos dar continuidade então aos nossos trabalhos aqui. Bom, estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender um pouquinho de programação, a gente vai ter que estudar aqui rapidamente aqui umas propriedadezinhas aqui que a gente vai falar. Existe uma coisa dentro da programação que se chama propriedade comutativa. A propriedade comutativa, pessoal, nada mais é do que a mesma propriedade comutativa que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. O que a propriedade comutativa diz, pessoal? Muito simples de entender. Olha aqui, ó.
A mais B é a mesma coisa que B mais A. Trocando isso em miúdos, a ordem das parcelas não alteram a soma. 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. 5 mais 10 é a mesma coisa que 10 mais 5. É isso que ela está dizendo, tá? Só que quando a gente leva isso para a programação, para um circuito digital, isso aqui, ó, A mais B é igual a B mais A, ela está mostrando aqui a mesma coisa. Ó, que tanto faz eu botar uma porta OU com A em cima e o B embaixo, do que botar uma porta OU com B em cima e o A embaixo. Porque essa de cima vai dar o quê? A mais B. A de baixo vai dar B mais A. Só que como A mais B e B mais A é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Vamos olhar isso aqui na visão do ladder. Na visão do ladder é isso aqui, ó. Raciocina comigo. Se eu fechar A e a B, a lâmpada vai acender. Se eu fechar a B e a A, essa lâmpada vai acender do mesmo jeito. Ou seja, essa lâmpada de cima ela vai se comportar exatamente igual a essa lâmpada embaixo, não fazendo diferença se o A está em cima e o B embaixo, ou se o B está em cima e o A está embaixo. Tá? Então, corta isso aqui no meio. É só para mostrar ó, que A em paralelo com B é a mesma coisa que B em paralelo com A na visão ladder. Ficou claro? Tranquilo. Beleza. Vamos ver a propriedade comutativa. A comutativa é uma propriedade que é análoga. O que ela diz? Que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Essa aqui é aquela famosa frase que a gente costuma dizer desde o ensino fundamental. A ordem dos fatores não alteram o produto. Sim, produto é multiplicação. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. É isso que ela está dizendo para mim. Então, se a gente for olhar ela na visão do ladder, é exatamente isso. Se eu colocar uma porta AND e colocar A em cima e B embaixo, ela vai se comportar da mesma forma que se eu botar B em cima e A embaixo. Então, na linguagem ladder, ele está me mostrando exatamente isso. Ó. A e B, um na frente do outro, é a mesma coisa que B e A, um na frente do outro. Tá? Então, eles são idênticos. Tá legal? Isso é a propriedade comutativa. Significa que essa linha de cima vai se comportar exatamente igual à linha de baixo. Bom, aqui agora vem a propriedade associativa. Tá? Não se assustem que também é a mesma coisa. Olha aqui, ó. O que a propriedade associativa diz para a gente? Que A mais BC multiplicado aqui, ó, somado, é a mesma coisa que se eu colocasse o parêntese entre A e B e somasse com C do lado de fora. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. 1, 2 e 3. Tá? Vamos dar um exemplo. Que A é 1, B é 2, C é 3. 2 mais 3 vai dar 5. Se eu somar com 1 que está aqui fora, vai dar 6. Se eu botar aqui ó, 1, 2 e 3 de novo, se eu pegar 1 mais 2, vai dar 3. Não é isso? Se eu somar com 3 que está aqui fora, vai continuar dando 6. Tá? Então, ele está me mostrando que isso aqui, ó, A mais BC entre parênteses, é a mesma coisa que eu colocar A mais B em parênteses e somar com C do lado de fora. Então, isso aqui chama-se propriedade associativa. Tá legal? Então, vamos entender aqui, ó. A mais B mais C. Então, vamos ver aqui, ó. Somadora. Então, ó, aqui que a gente tem que começar a ter atenção. Só que é uma porta OU. Então, ela está somando, ó. Porta de soma com outra porta de soma aqui, ó. O que eu tenho, então, aqui, ó? O A, que vai estar chegando aqui, será somado com o B e o C, que vai estar vindo dessa porta aqui, ó. Então, o A do lado de fora, mais o BC que está vindo daqui. É a mesma coisa que eu colocasse o A e o B aqui numa porta e somasse com o C vindo do lado de fora. Tá legal? Então, elas são idênticas. Na parte da linguagem ladder, o que ele está me mostrando? Ó, aí agora tem que ter atenção, que tem uma casquinha de banana aqui. Ó. O que eu tenho aqui, pessoal, nesse pedacinho aqui? Ó. O que tem aqui nesse pedacinho aqui? A mais B. A mais B, beleza, certo? O que eu tenho nesse pedacinho aqui, ó? B mais C. Tá, agora vamos olhar isso de uma forminha um pouquinho diferente. Percebam o seguinte, quem está ligado no mesmo lugar que quem aqui, ó? Olha só. Vamos olhar o de baixo. Se a gente olhar aqui, ó, ele está me mostrando que esse B e C aqui, ó,
tá ligado neste ponto aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tem uma emenda aqui, ó, e eu tenho uma emenda aqui, ó. O que que significa isso? Tanto faz eu ligar isso aqui, como ligar aqui em cima. Se eu puxasse isso aqui e ligasse aqui em cima direto, era a mesma coisa, ó, que é exatamente o que ele está fazendo aqui embaixo. Olha aqui, ó. Percebe aqui embaixo. AC aqui embaixo, ó, tá ligado direto na linha lá em cima. AB também está ligado na linha lá em cima. E a A também está ligado aqui na mesma linha. Ou seja, se eu pegasse isso aqui e juntasse, não dava nada, porque a linha é a mesma. Aqui ele fez o que? Jogou na de baixo e na de baixo ele jogou na de cima. Mudou alguma coisa? Não, a não ser que eu fosse colocar alguma coisa aqui dentro, isso aqui não faria diferença alguma, montar assim ou montar assim, tá? Então eu tenho A mais B mais C, tá? E aqui eu tenho quem? AB mais o C do lado de fora. Por que o C está vindo do lado de fora? Porque o C está cobrindo todo mundo, ó. Tá? Então, ó, isso aqui a gente resolve igual na matemática. Primeiro os parênteses, depois as chaves. Quem é esse parêntese aqui, ó? A mais B. O A mais B está aqui, ó. A mais B. E esse A mais B aqui está somado com esse C que está aqui fora, ó. Mas por que eu sei que esse C que está aqui fora? Porque está afastado aqui, ó. Então, isso aqui, ó, primeiro de tudo, isso aqui, ó, seria o meu parênteses, tá? Que seria o A mais B, e ele está somando com o que está aqui fora. Quando a gente olha o de cima ele está escrito de forma diferente. Olha o de cima. O de cima a gente tem o seguinte. B mais C. Cadê B mais C aqui, ó? B mais C está aqui, ó. Olha aqui, ó. E ele está por fora, que tem um A que está vindo aqui, ó. Na prática, pessoal, isso é igual a isso, tá? Eu só estou mostrando para vocês as duas maneiras diferentes de escrever a mesma expressão lógica usando o ladder, tá legal? Vamos ver essa. Essa aqui agora é associativa. Vamos entender o que é associativa, pessoal. Raciocina comigo aqui, ó. Associativa é aquela que diz o seguinte, que A vezes BC, entre parênteses, é a mesma coisa que A, B, entre parênteses, vezes o C que está do lado de fora. Ou seja, tanto faz eu multiplicar o resultado de BC, multiplicar por A, quanto eu posso pegar o A e B e multiplicar e a resposta multiplicar com C. Então ele está me mostrando exatamente isso aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? B vezes C vezes o A que está vindo do lado de fora. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, A vezes B vezes o C que está vindo aqui fora. Então, se a gente olhar aqui para a porta, é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Esses caras aqui estão juntando, não estão? Ó, A, B, C. Ou seja, A está em paralelo com B, que está em paralelo com C. Ou seja, de qualquer forma, eu vou precisar que essas três chaves aqui estejam em nível lógico 1 para essa lâmpada acender. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Ele botou A e B em linha e depois ele puxou o C por fora aqui, tá? Então ele está me mostrando que é exatamente a mesma coisa, tá? Não importa ali a diferença, tá? Então aqui ele tem A vezes B em linha vezes o C que está vindo aqui embaixo e aqui ele tem o A que multiplica o BC em linha aqui, tá? Então essa aqui é a propriedade associativa da AND. Bom, e essa aqui é distributiva. Essa aqui que de repente pode demorar um pouquinho mais a entender. Mas vamos lá. O que está me mostrando aqui, ó? Vocês lembram da distributiva? Como é que a gente fazia distributiva? A gente fazia esse vezes esse mais esse vezes esse. Lembram disso? Então a gente fazia aqui, ó, A vezes B mais A vezes C, ó. Tá aqui, ó. Então a distributiva a gente fazia isso, ó. Esse vezes esse mais esse vezes esse. Então A vezes B mais A vezes C, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. A vezes B mais A vezes C é a mesma coisa que A que multiplica B mais C, tá? Vamos ver aqui no nosso circuito. No nosso circuito, então, a gente pode representar isso desse jeito, ó. O A está aqui, né? O BC está aqui embaixo. Então tem um A que multiplica aqui, ó, o B e o C que vem de fora, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho o A vezes B mais C, ó, que é B mais C entrando, vezes o A que está do lado de fora.
E aqui eu tenho o seguinte, ó, A vezes B, tá? Mais o A que está vindo aqui, ó, vezes o C que está do lado de fora. Tá legal? Então, nesses dois casos aí, ó, nós temos aí a distributiva que mostra que são as mesmas coisas. Vamos olhar esse circuitinho agora na ladder aqui, ó. O que eu tenho, pessoal, nesse primeiro ponto aqui, ó? Vamos raciocinar aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Nesse local aqui, ó, eu tenho quem? O que está aqui? E aí, pessoal, que expressão é essa aqui? Ladder. A mais, B mais C? B mais C, não é isso? E aqui do lado de fora eu tenho quem? O A, não é isso? Então eu tenho o A vezes B mais C. Tá legal? Perfeito. Que é exatamente isso aqui, ó. Perfeito. A vezes B mais C. Agora vamos olhar de baixo. Aproveita que tu já tá aí no embalo. Série paralela, né? Série paralela. Isso. Quem tá aqui, ó? Quem que tá aqui nessa linha? O A vezes B. E embaixo? A vezes B. A vezes C. É, A vezes C. Então, o que ele está me mostrando? Ó, que é A vezes B mais A vezes C. Tá aqui, ó. A vezes B mais A vezes C. Tá legal? Então, significa que tanto faz eu montar assim, como montar assim, que a resposta será a mesma. Tá legal? Esses macetinhos aqui, pessoal, é bom a gente ter atenção, tá? Porque na hora de programar, tu pode de repente olhar uma programação diferente e falar assim, porra, mas o cara fez diferente. Não, aí é que vem aquela história. Elas são iguais? Não, elas são equivalentes. Equivalente. Beleza? Então essa montagem aqui de cima, ela é equivalente à montagem de baixo. São diferentes, porém elas têm o mesmo comportamento. No final vai tudo acender lá. Exatamente. E no mesmo jeito. No mesmo ponto, tudo igual. Vai se comportar exatamente igual. Perfeito. Bom, pessoal. Vamos aqui agora a falar sobre as conexões elétricas e as entradas e saídas de um CLP. Vamos lá. O CLP, pessoal, ele vai ser um módulo, né, que vai ser identificado com o I de input. Tá legal? E nas saídas a gente vai ver que vão ser as saídas, vão ter um nome chamado de Q, tá? Então vamos lá. Toda vez que a gente tiver um módulo de CLP, esses módulos de entrada eles vão ser identificados como I de input. Então nos CPs, né, nos módulos de programação, os módulos de entrada normalmente possuem um conjunto de 8 entradas, ou normalmente múltiplos de 8. Por quê, pessoal? Porque 8 bits é 1 byte. Então, por exemplo, como eu falei para vocês lá atrás. Então, geralmente os módulos eles vão ter 8 entradas, 16, 24, 32 e assim por diante. Por quê? Porque a gente aumenta as entradas byte a byte. Então, se eu tenho 1 byte de entrada, 8 entradas. Se eu tenho 2 bytes, 16 entradas. Se eu tenho 3 bytes, 24 entradas. Tá? E assim sucessivamente. Então, é o seguinte... 8 bits correspondem a 1 byte nos CLPs. Então, essas nomenclaturas identificam as entradas ou também são chamadas de endereço de entrada. Tá? Então, toda vez que a gente vai fazer a ligação no CLP, a gente vai endereçar. O endereçar é você colocar exatamente no local da porta que nos interessa. Então, o endereço ele vai indicar a localização da memória do CLP, onde vai ser armazenada essa informação, esse bit. Tá? De entrada lá ou na saída. E para a gente poder representar esse endereço da memória, a gente vai usar letras e números para fazer isso. Tá legal? Antes de eu dar seguimento, ficou alguma dúvida da diferença de bits e bytes? Bit é 1, 0 e 1 daquele ali. Tá? É o 0 ou 1 é um bit. Um byte é um conjunto de 8 bits. Então, o CLP que trabalha com 1 byte, ele tem 8 entradas. 2 bytes, 16 entradas. E assim sucessivamente. Tá legal? Bom,
Então, como é que a gente vai fazer os endereços? Os endereços, pessoal, a gente usa, por exemplo, como é que eu vou programar no CLP? Eu vou dizer para o CLP que ele vai pegar uma informação que está vindo de um sensor, né? E essa informação que está vindo de um sensor, ele vai ligar, por exemplo, uma atuação em algum lugar. Beleza, mas como é que eu digo para o CLP qual é o local de tanto parafuso que tem ali atrás? Deixa eu só mostrar para vocês aqui um CLP aqui por trás. Olha aqui, ó. Nessa pancada de parafuso aqui, da pancada de conexão aqui, como é que eu digo para o CLP qual é? Eu tenho que fazer isso aqui na programação e dizer qual é a porta que eu quero. E essa porta chama-se endereço. Então, quando eu vou endereçar o CLP, eu vou dizer para ele qual é a porta que eu vou trabalhar, beleza? Só que existe um critério para fazer esse endereçamento. E é exatamente esse critério que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Eu falei para vocês que um CLP... ele trabalha geralmente com um conjunto de 8 bits que é chamado de byte, tá? Nas entradas, pessoal, elas são chamadas de I de input, de entrada. E elas vão ser representadas dessa forma que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Esse sinal de porcento aqui, esse símbolo de porcento aqui, ele significa endereço de memória, tá? Na programação. Então, quando vocês veem esse porcento aí, significa que ele está representando algum endereço de memória, beleza? O I representa input. Depois a gente vai ter o byte e por último o bit. Então vamos lá. Endereço de entrada do CLP. Tá aqui, ó, o porcentagem mostrando que eu vou falar do endereço. O I para mostrar de que é entrada, que é input. E aqui o número do byte. Quantos bytes o meu CLP tem? 1 byte. Beleza. Então eu sei que eu vou começar. Se é 1 byte, eu tenho 8 entradas. Quais são as entradas? Da entrada 0 até a entrada 7. Vocês viram lá números octais, não foi? Então o que a gente tem? A primeira entrada do CLP é a entrada 0. Então 0 é a primeira, 1 é a segunda, 2 é a terceira, tá? E assim sucessivamente. Por quê? Porque pensa comigo, se eu estou falando de binário e binário só tem 2, é 0 ou 1, se eu começar na 1, eu estou jogando a primeira fora. Então não seriam 2, seria apenas uma. Então se eu estou falando de 0 e 1, 0 tem que ser a primeira. Se eu só tenho 2, então é 0 é a primeira, 1 é a segunda. Tá? Então a gente começa a contar do 0. Então tem que ter atenção máxima na hora de fazer essa programação. Depois vocês se acostumam, mas nesse primeiro momento a gente tem que entender que 0 é a primeira e 1 é a segunda. Então por isso que aparece 00 aqui. Por que é o 00? O byte 0 é o primeiro byte. O segundo byte vai ser o byte 1. O terceiro byte é o byte 2 e assim sucessivamente. Tá? O bit, o primeiro bit é o 0, depois é o 0, depois vem 1 e assim sucessivamente. Então pessoal, a primeira entrada do CLP... a primeira portinha aqui, ó. Aqui, ó, a primeira porta aqui, ó, 0.0. Estão vendo aqui, ó, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e assim sucessivamente aqui, ó. Isso aqui ela vai seguir essa lógica aqui, ó. O que a gente tem, ó? Primeira entrada, né, porcento, né? E 0.0. Então o que está mostrando, ó? Endereço, input, byte 0, bit 0. Ou seja, a entrada 00. A segunda entrada, quem é? Byte 0, bit 1. Depois a terceira, byte 0, bit 2. Byte 0, bit 3. Byte 0, bit 4. Byte 0, bit 5. Byte 0, bit 6. Byte 0, bit 7. Pronto, essa aqui é a 8ª entrada. Qual seria a próxima entrada, pessoal? Se eu tivesse aí mais portas. Seria byte 1, bit 0. Depois byte 1, bit 1, byte 2, byte 1, bit 2, byte 1, bit 3 e assim sucessivamente. Grosseiramente seria assim, ó, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13. Lembra do código octal? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. O próximo número depois do 7 quem era? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Se a gente olhar esse raciocínio aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Ó. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1, 2.2 e assim sucessivamente. Então, as 8 entradas são de 0 a 7. Tá? Então, primeiro é o byte e segundo é o bit. O byte, o que ele representa? O byte representa o primeiro grupo de 8 entradas. Então, se eu tiver no byte 0, é o primeiro grupo. Byte 1 significa que é do 8 em diante. Tá? Olha aqui, ó. Então, o CLP com 8 entradas, ele vai trabalhar aqui, ó. 00, 01, 02, 17. No segundo, aqui, ó, a nona entrada do CLP já vai ser aqui, ó. Byte 1, que eu já estou acima de 8, né? Já é a nona entrada. Então, vai ser, ó, byte 1, bit 0, byte 1, bit 1, byte 1, bit 2, byte 1, bit 3, assim sucessivamente. 1, 5, 1, 6, 1, 7. O próximo vai ser quem? 2, 0, 2, 1 e assim sucessivamente, tá? Então, toda vez que o CLP tiver 16 pontos de entrada, tá? Quando tiver 2 bits de entrada, 0 é o primeiro, 1 é o segundo, tá? E isso vai representar o byte e o bit, tá? Então, vamos observar que toda entrada começa pelo bit 0 e a última vai ser sempre o 7. Então, sendo assim, temos 8 entradas no primeiro e no byte mais 8 entradas no segundo. Então, o que a gente tem? Nesse caso aí, pessoal, a gente vai ter 16 entradas. Então, a primeira entrada até a 16ª, tá? A gente tem que ter atenção aí, que são 16 entradas, tá? São 2 bytes. Então, esses aí vão ser alguns exemplos que a gente está dando aí dessas entradas do CLP. E a gente vai trabalhar sempre com esse raciocínio aí. Lembrando que é de input, tá? E a gente vai ver as saídas daqui a pouquinho aqui. Então, olha só, pessoal, nas conexões elétricas que a gente tem de entrada e saída, a gente vai saber conectar esses dispositivos aí através do CLP. Então, se a gente olhar no segundo diagrama elétrico, nessa instalação aqui, pessoal, olha o que ele está mostrando para mim. Aqui eu tenho o botão sem acionamento, ou seja, ele está em repouso. Então, se ele está em repouso, considerando de que esse botão aqui está pressionado para cima, olha aqui os conectores aqui 11 e 12 lá do nosso botão que a gente viu lá, que era normalmente fechado, 13 e 14 normalmente aberto, lá que nós vimos lá em comandos elétricos. Nesse caso aqui, o botão em repouso, o que eu tenho? Ó, 24 volts que está vindo, né, da alimentação, está ligado no pino 13 e 14, que é um contato normalmente aberto. Esse 13 e 14 está chegando aqui, ó, no I02. O que é o I02? Input byte 0, bit 2, ou seja, na terceira porta do CLP. E a gente vai entender o seguinte, que nesse momento aqui, ou seja, que esse botão está em 0, ó, esse botão não está acionado, está chegando tensão aqui na entrada, terceira entrada do CLP? Não. Ou seja, quando aqui estiver em 0, ou seja, o botão não estiver acionado, a entrada do CLP também é 0, ou seja, não está chegando os 24 volts aqui. Tá? Então a gente pode perceber o seguinte, que nesse caso o botão está fornecendo o quê? Está fornecendo 0 volt, porque não está chegando nada. Ou seja, se ele está fornecendo 0 volt, ele está jogando o quê? Nível lógico 0. Então ele está dizendo para o CLP que o botão não está acionado, ou seja, ele está aberto. Agora, se a gente fechar esse botão aqui, o que vai acontecer? O contato aqui 11 e 12 vai abrir, 13 e 14 vai fechar e os 24 volts vão chegar aqui na terceira porta, até aqui é o I02. Então esse I02, que é a terceira entrada aqui do CLP, vai receber os 24 volts. O CLP, como está programado, o nível de tensão dele já está programado em 24, chegando aos 24 volts, ele vai entender que o nível lógico é 1. Olha só, nesse caso aqui, ó, ó, botão aberto, não chega a tensão, botão fechado, olha aqui, ó, aberto, vai estar chegando o que aqui, ó, na I02? 0, não tem nada ligado. Quando eu pressionar esse botão aqui, ó, pressionei, o que aconteceu? Ó, o botão desceu, quando o botão desceu, os 24 volts passaram e alimentaram o I02. Então percebam que nesse momento aqui, o que a gente tem? Ó, o botão ele não estava acionado, né? Então automaticamente ele recebeu esse nível de tensão aqui. Então os 24 volts chegaram aqui no nosso CLP. Tá legal? Então ele vai receber aqui agora o nível lógico 1. Ó, 0 volt, 24 volts aqui. Tá legal? Então isso aqui é um exemplo de acionamento por botão.
Se isso aqui fosse um sensor, o que a gente teria? O sensor estaria recebendo os 24 volts de referência. A partir do momento que ele fosse um sensor de presença, por exemplo, alguém passou aqui na frente, o que ele ia fazer? Plof, fechar. Então, a partir do momento que ele fechasse, aqui estava aberto, fechou, ia chegar a nível lógico 1 aqui, o CLP ia entender de que tem alguma presença ali no local. Ah, sensor de peso, mesma coisa. Sensor de umidade, mesma coisa. Não importa o sensor. O que importa é o sinal 01 que está chegando na entrada digital. Inclusive, uma das maneiras da gente fazer um teste é justamente fazendo isso. Eliminando o sensor, já que ele é uma entrada digital, o que você faz? Você faz a conexão ali direta aqui, ó, fecha um curto aqui entre os dois pontos e vai ver se o CLP reage. CLP reagiu, você sabe que o problema não está no CLP, o problema está para trás, o problema é sensor. Bom, agora vocês vão conseguir interpretar melhor essa figura aí. O que a gente vai ter aí, pessoal? No CLP, vocês podem perceber que aqui nós temos aqui, ó, os inputs. Olha aqui, ó. Primeiro conjunto de bits, ó. 00, 01, 02, 03, 04, 10, 07, 08. Aqui, depois eu venho, ó. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente, tá? Então a gente vai ter as entradas aqui de bits e aqui a gente vai ter as saídas. Então as saídas do CLP, elas são nomeadas com a letra Q. Então I de entrada, tá? E as letras saídas do CLP são as letras Q. Então os Q dos dois CLP eles são Q0, Q1, Q2, Q3 e assim sucessivamente, tá? Então as saídas do CLP elas são relacionadas sempre com Q e os inputs com I, tá? Vamos ver aqui, ó. Nessas conexões elétricas, pessoal, de entrada e saída, a gente tem dois tipos de sensores que podem ser utilizados, tá? Os sensores do tipo PNP e os sentidos do tipo NPN. Vamos entender a diferença do PNP para o NPN. Pessoal, antes de eu seguir, tá tudo tranquilo até aqui ou estão com alguma dúvida para trás? Que aqui eu vou mudar um pouco de assunto aqui, mas eu vou dar profundidade, então para não fazer mais confusão. Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. As conexões elétricas, pessoal, de entrada e saída do CLP, elas podem ser programadas do tipo PNP e NPN. O que é NP e NPN, pessoal? É simplesmente o tipo de polarização que a gente vai usar na entrada. Isso aqui é a representação de um CLP, essa figura aqui, ó. Percebam o seguinte, aqui ó, eu tenho a fonte de alimentação do CLP. Essa fonte de alimentação aqui está VCA/VCC, ou seja, ela está mostrando para mim que ela vai estar recebendo tensão da rua, 127 ou 220, dependendo da fonte. E ela vai estar fornecendo 24 volts aqui, ó, positivo, e o 0 volt aqui embaixo, ou seja, isso aqui nada mais é de uma conversão CACC, tá? De corrente alternada para corrente contínua. E essa conversão aí vai ser a fonte que vai alimentar o meu CLP, tá? Em 24. Beleza. Até aí, nenhuma novidade. O que vai mandar aqui agora de diferente é aqui, ó. Isso aqui que eu estou passando o mouse agora é o CLP propriamente dito. Então vamos olhar aqui, ó. Os parafusos, né, de conexão, que são esses parafusos aqui que vocês estão vendo, nessas conexões aqui, tá? Que é justamente isso aqui. Então aqui a gente vai ter esses parafusos aqui, então tá aqui nomeados os parafusos, ó. Primeiro bit é o I00, né, que é byte 0, bit 0, byte 0, bit 1, byte 0, bit 2, assim sucessivamente. Então tem aqui os 8 bits aqui iniciais, de 0 a 7, que são as entradas do nosso CLP. Então vamos entender aqui. Existem duas maneiras de ligar o CLP, tá? Através de sensores do tipo NPN e sensores do tipo PNP. Vamos entender a diferença do NPN e PNP. No caso do PNP, que é o primeiro que a gente está vendo aqui, ó, esse tipo de entrada a gente vai conectar as tensões positivas, tá? Ou seja, os 24 volts no botão, nas chaves e nos sensores. Então toda vez que a gente acionar, vai chegar o quê? Uma tensão positiva no CLP. E o polo negativo é o ponto comum, tá? Que vai ser conectado ao ground, né? Que é o GND lá, que é o terminal comum, tá? Então o que vai diferenciar? Toda vez que eu tiver um CLP configurado do tipo PNP, eu vou alimentar os sensores com positivo, tá? E o sensor vai alimentar com positivo. E o CLP, toda vez que chegar essa tensão positiva nele, ele vai entender que o sensor está ativado, tá? Então, esse é um tipo de ligação
PNP, com pulso positivo, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona isso? Para lembrar, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, ó, toda vez que você tiver ó, P e P, P no começo e P no final, significa que vai ser positivo no sensor e positivo no CLP. Pronto. Quando for NPN, significa que é negativo no sensor e negativo no CLP. Pronto, aqui, ó, macetinho. PNP. Primeiro P, positivo no sensor, positivo no CLP, tá? Quem é o comum? Comum é o negativo, que está aqui no meio. Então, ó, positivo no sensor, comum no negativo, positivo no segundo no CLP. Aqui, ó, negativo no sensor, positivo comum e negativo no CLP, tá? Vocês vão ver que é exatamente isso. Olha aqui, ó. Nesse caso, os 24 volts, que é a tensão positiva que está vindo da fonte, ela está sendo conectada em quem? Na entrada, olha aqui, ó, os 24 volts está vindo direto aqui no CLP. Então você pegou os 24 volts aqui, ó, da fonte, ó, pegou positivo, ó, POF, diretão aqui no comum do CLP, aqui, ó, no positivo do CLP, tá? No mais VDC. E o negativo, o que tu fez? Negativo tu foi aqui e jogou logo no comum aqui, ó, tá aqui. Isso aqui não tem para onde mudar. Então positivo no positivo, ou sinal de positivo no CLP, e o negativo no sinal de negativo. Lembrando que as entradas são corrente contínua, tá? Positivo e negativo. Tá? Só que o seguinte, beleza, positivo com positivo, negativo com negativo, beleza, não tem como errar isso aqui. Esses aqui são os seus sensores, no caso a gente colocou o botão, ó, botão S0, botão S1. O que tu fez? Como ela é uma ligação do tipo PNP, tu ligou o positivo no CLP, e o positivo também vai no sensor. Então, nesses mesmos 24 volts aqui, ó, ela vai no positivo do CLP, porém, esses mesmos 24 volts vai vir no botão. Então, tu vai jogar o positivo no botão e a saída do botão no primeiro input. Positivo no segundo botão, positivo no terceiro botão, positivo no quarto botão, positivo no enésimo botão, positivo no botão 325. Todo mundo vai receber sinal positivo. E o CLP... ele só vai receber esse pulso positivo aqui quando o botão for acionado. Então, por exemplo, nesse momento aqui, ó, o que eu tenho aqui no input 00 aqui? Está com o nível lógico 01. Zero. Tá com zero. O primeiro, 00? Olha legal aí, ó. Vê se não está chegando tensão aqui. Normalmente fechado. Tá chegando no nível lógico 1 aqui, galera, ó. Tá chegando nos 24. Tá chegando 1, tá fechado. Tá chegando nos 24, não tá? Então, nível lógico 1. O de baixo 0, 1 e 01, que tá chegando o quê? Bit 0. Por quê? Porque a chave aqui está aberta. Então, como é que tá a configuração aqui das portas, ó? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo mundo em 0. O único que está em 1 é o primeiro. Se eu pegar aqui agora e apertar esse botão aqui, ó, vou apertar esse botão aqui, ó, fechei esse botão aqui, ó, agora eu tenho o que, ó, 1, 1, 0, 0, 0, todo mundo com 0. Beleza? Agora, por exemplo, se eu tirar esse botão aqui, ó, desapertei esse botão aqui. Quando eu desaperto esse botão aqui, ó, o que vai acontecer? Esse bit aqui deixa de ser 1 e volta a ser 0. Tá legal? Bom, pessoal, isso aqui é a ligação PNP. Tá? Celso, como é que eu sei se o SLP é PNP ou NPN? Eu preciso identificar isso lá no modelo do CLP. Ver se ele trabalha do configuração NPN ou PNP. E mais, eu preciso que o meu sensor seja de acordo com o CLP. Então, não posso pegar qualquer sensor e ligar em qualquer CLP. Tá? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui um sensor aqui NPN aqui ligado, o que vai acontecer? Possivelmente eu vou queimar esse sensor. Porque ele vai estar recebendo sinal positivo onde não deveria. Tá legal? Ou queimar a entrada do CLP, tá? Pode acontecer esses dois casos aí. Aqui, pessoal, é uma entrada do tipo NPN. Olha a diferença.
A PNP, ó, os 24 vinha direto no positivo e o negativo vinha direto no negativo. Nenhuma novidade. E eu alimentava todos os sensores com positivo. No NPN, a gente vai ter um raciocínio diferente. Olha aqui, ó. Os 24 volts que está saindo da fonte agora, vai vir aonde? Vai vir aqui no comum, VDC, porque ele passa a ser o comum. E o negativo aqui, ó, vai lá em cima no negativo. Ué, Celso, não vai queimar? Não, não vai. Por que que não vai? Porque esse CLP aqui é um CLP do tipo NPN. Olha o sinal que está aqui, ó. Aqui está o sinal de negativo, ó. Tá? E aqui, ó, DC comum. O comum dele é positivo, porque o negativo está aqui, ó. Então, esse CLP aqui é do tipo NPN, tá? Diferente do anterior. Olha o anterior. O anterior tinha isso aqui, ó. No anterior tinha o sinal aqui de positivo, olha aqui, ó. E o comum aqui, ó, negativo. Então, esse aqui é o positivo, que só pode ser o negativo. Esse aqui não. Esse aqui tem um sinal de negativo aqui em cima. Então, ele é o sinal de referência. Tá? Então, vamos lá. Seguindo o nosso raciocínio, o que a gente tem aqui, então? Sinal de negativo que está aqui. Então, já sei que o sinal negativo da fonte vai vir direto aqui. Tá? Então, olha o que está escrito aqui, ó. Pontos de entrada NPN. Tem que ter atenção aqui, ó. Pontos de entrada NPN. Olha o outro. Pontos de entrada PNP. Então tem que ler isso no CLP antes de ligar, hein? Senão vai queimar o CLP, hein? Tá? Bom, vamos lá. Seguindo então o raciocínio, esse aqui agora é um NPN. O que a gente fez? Pegou o negativo, direto lá no sinal de negativo, positivo no sinal de negativo. E o mesmo negativo que foi para o CLP, o que a gente fez? Ligou os sensores. Então pegou o pulso negativo e ligou aqui no sensor de S0. Segundo negativo no sensor S1. Negativo no sinal e assim sucessivamente. Pergunta, senhores. Nesses casos aqui, vai estar chegando no nível lógico 0 ou 1 aqui? Acho que 0. E aí? Raciocina comigo, pessoal. Esse botão aqui está aberto ou fechado? O S0. Fechado, não é isso? Então, na verdade, está chegando o que aqui, ó? 0 volt. Certo? Quando eu abrir esse botão, vai chegar o que aqui, ó? Os 24. Certo? Então, esse botão só vai chegar a 24 volts aqui quando ele estiver aberto. Esse botão aqui vai estar em quanto? Esse botão aqui, nesse momento, está em 24 volts. Por que eu sei que ele está em 24 volts? Porque esses 24 volts está usando isso aqui como referência. Aqui, ó. Tá? Que é os 24 volts daqui, ó. Toda vez que eu apertar, eu jogo para 0. Então, nesse caso aqui, o botão está em 1 e esse aqui está em 0. Tá? O que a gente tem que ter atenção, pessoal? Na hora de programar, definir se você vai acionar com 0 ou acionar com 1 e saber se ele é NPN ou PNP. Então, o que acontece? Hoje em dia, pessoal, existem CLPs com entradas digitais que podem ser tanto NPN, que trabalham com 0 volts no comum e recebe o positivo, tá? E também tem os CLPs que podem trabalhar também com PNP, tá? Então, ele pode ser tanto PNP quanto NPN, tá? Mas a gente só tem que verificar na hora de fazer a ligação, porque para ele trabalhar com NPN a gente liga de um jeito, para trabalhar com PNP a gente liga do outro, e tem uns que eles são autosensitivos, que você pode colocar aqui e dependendo do que você programar aqui, ele vai entender se é um ou se é o outro. Tá legal? Então, seguindo aqui, pessoal, o que a gente vai ter? Nesse circuitinho aqui, a gente já viu aqui as entradas do tipo NPN e PNP.
Os sinais analógicos, eles podem variar, né, de tensão aqui, como eu falei para vocês, essas tensões aqui eles podem sair, ó, do 3, vai no 7, vem aqui, ó, volta para 3, foi no 6. Isso aqui são sinais que a gente interpreta como analógicos. Então esses sinais aqui eles podem mudar isso aqui na passagem do tempo. Então o que a gente tem? No gráfico, pessoal, ao variar o tempo, esses sinais eles vão ser gerados por sensores de temperatura, pressão, vazão, tudo aquilo que a gente comentou lá no início. E isso eles vão medir o quê? Essas grandezas analógicas. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente estava mostrando aqui no início, o que a gente tem? Esses sinais eles vão variar aqui. Então, se esse sinal aqui fosse digital, eu não conseguiria perceber essa variação aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, os meus inputs teriam que ser entradas analógicas. Por quê? Porque mesmo ele ligando aqui em CNPN ou PNP, ele teria aqui uma sensibilidade aqui para poder entender se a chave está totalmente aberta ou totalmente fechada. E como é que eu vou variar isso? Eu vou informar o CLP qual é o máximo de tensão de trabalho. Por exemplo, meu tensão máxima de trabalho é 10 volts. Então, ele só vai entender de que a porta está totalmente aberta quando chegarem 10 volts aqui na entrada. Não chegou a 10 volts aqui na entrada, o CLP entende que tem 75%, 60%. Isso vai variar o quê? De acordo com a tensão que chega aqui. Isso são entradas analógicas. Nas entradas digitais, não. Nas entradas digitais, a gente está vendo aqui que é simplesmente ou é ou não é. Tá legal? Então, no caso das entradas analógicas de tensão, pessoal, essas entradas vão trabalhar com faixas de valores de tensão. Então, qualquer valor dentro da faixa da tensão é lido, interpretado e controlado, tá? Então, esses padrões de leitura mais comuns são de 0 a 10 volts, sempre entre 0 e 10, de 1 a 5, ou seja, entre 1 e 5, de 1 a 10, e em alguns casos você também tem aí sensores que trabalham de menos 10 a mais 10, tá? A gente já tem um range bem maior aí, que é de 20, né? De menos 10 até 10. Então, o tipo de padrão de tensão pode ser usado no sensor, né? E isso vai depender daqui a aplicação. Então, tem alguns sensores que trabalham com leitura de tensão, devem ser instalados nos cabos dotados de malha, que são esses cabos blindados aqui embaixo, tá? Ou cabos shield, tá? Que são cabos que estão trabalhando com extremidades conectadas com um aterramento. Então, esses aqui são os cabos de blindagem que a gente usa para fazer as ligações analógicas. A função dessa blindagem é justamente não deixar que algum campo magnético externo aqui influencie no sinal que está aqui dentro, tá? Então, essa malha de blindagem que vocês estão vendo aqui é essa simbologiazinha aqui, ó, tá? Do nosso cabo. Então, o cabo ele é blindado, ele é aterrado aqui, e esses sinais eles vão passar pelo cabo e jogar lá no sensor, né? O código, o módulo, né? Que vai receber do sensor através desses cabos aqui, tá? Então, esses cabos aqui são mais utilizados nos sinais analógicos. Os sinais digitais são cabos comuns mesmo. E algumas vezes são cabos de rede também. Percebam aqui o seguinte, ó. Nesse sistema aqui, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó? Eles trabalham por tensão, tá? Então, esses sensores eles são instalados sempre próximos ao controlador para evitar perdas, tá? Por quedas. Porque quanto mais longe eu deixo o controlador do sensor, maior vai ser a distância do cabo e maior vai ser a probabilidade de ter uma interferência e ter uma perda de sinal, tá? Então, geralmente, os controladores eles ficam próximos a esses sensores aí. Então, nesses casos aí, pessoal, a gente pode perceber que o percurso do sensor até o CP é bem pequeno aqui, né? A gente pode perceber aqui, ó, que o controlador está aqui, os contatos estão aqui dentro, tá? Então, no caso aqui, a gente pode ver um manômetro aqui de pressão, e esse manômetro aqui ele está representando o quê? Ele está pensando aqui tensão máxima e tensão mínima, e essa variação dessa tensão aqui, ó, o que ele está me mostrando aqui, ó? Que ele é instalado em um ponto de entrada analógica que trabalha por leitura de tensão. Qual é a tensão? De 0 a 10, tá? Então, esse sensor de tensão, ó, PT, ele vai estar instalado o quê? No EA0. Por que EA0, pessoal? Entrada analógica 0. Então tá aqui, ó, EA0. Entrada analógica 0. Por que entrada analógica 0? Porque é a primeira entrada do CLP, tá? Então esse PT aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, esse sensor de pressão aqui, ele está informando para o CLP qual é a pressão que está nesse cilindro, nesse vaso aqui, e ele vai informar isso aqui através do quê? Do pressostat,
manômetro que está aqui. Então esse manômetro ele vai ter aqui uma resposta, ele vai informar isso aqui para a entrada analógica 0. Embaixo eu tenho aqui, ó, entrada analógica 1, entrada analógica 2, tá? Essas tags aqui, essas etiquetinhas que são conhecidas como tag, tá? De etiqueta, essas tagzinhas aqui, elas estão aqui justamente para poder representar nos fios, ó, todo mundo é cinza, né? Então a gente vai fazer esse tagueamento aqui justamente para na hora de fazer as ligações a gente conseguir identificar quem são os cabos aqui na entrada. Percebam aqui que tem uma numeraçãozinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então percebam que aqui, ó, tem um fio vermelho aqui, ó, na primeira, e o segundo terminal aqui, ó, é a entrada analógica 0. Depois eu tenho o 3, que é um azul. Esse 3 aqui está ligado nesse, depois pula 1, liga nesse, pula 1. O que é isso aqui? É o sinal de referência, é o mesmo para todo mundo. Então eu tenho aqui, ó, o sinal de referência no pino 3, esse sinal de referência vem no pino 5, depois esse sinal de referência tem um jump aqui para o pino 6, o pino 8 e assim sucessivamente. Ó, tá? Então o que eu tenho? Esse sinal de referência no pino 3 ele está recebendo o primeiro sensor. Então está usando pino 2 e pino 3 primeiro sensor. No pino 5 e 6 aqui, ó, tá? Que na verdade está aqui 5 e 5, né? Não, 5 e 6 mesmo. Está aqui 5 e 6, eu achei que estava 5 aqui. A gente vai ter aqui a representação dele. Depois a gente vai ter aqui, ó, 7 e 8 e assim sucessivamente. Tá legal? É assim que a gente vai fazer nas ligações no CLP, desde que as entradas sejam analógicas ou digitais.